As promessas de Deus realmente se cumprem, sejam elas de esperança ou de juízo. Olá, meu nome é Carol, eu sou cristã e historiadora e hoje vamos juntos estudar o capítulo 18 de Gênesis, que começa assim: 1 ano após Deus ter feito a promessa a Abraão de que ele geraria um filho com Sara, Abraão se sentou à porta da tenda na hora quente do dia e quando levantou seus olhos, 3 homens estavam em pé à sua frente. E vendo-os, ele correu para encontrá-los. Agora, quem será que eram esses homens? Ou melhor, esses seres em forma de homens? Se vimos o verso 2 e 3 que Abraão se curva e fala, meu Senhor, ele não chama senhores no plural. Ou seja, ele nem mesmo se curvou aos 3, mas sim àquele que ele chamou de seu Senhor. Ou seja, ali era o Senhor Jesus Cristo acompanhado de 2 anjos. Até porque, se olharmos o livro de Apocalipse, João se curva perante o anjo espantado pela beleza, porém ele é repreendido pelo próprio anjo que dizia que ele não poderia fazer tal coisa, pois ele mesmo era conservo de João. O anjo ainda afirma para João que ele somente poderia se prostrar perante o próprio Deus. E Abraão já estava, vamos dizer assim, acostumado com os anjos e conversava até mesmo com o próprio Deus. E como bom hospitaleiro, ele não poderia deixar que visitas tão ilustres quanto essas passassem adiante sem serem bem recebidos. Abraão então suplica que eles fiquem um pouco com eles e como Jesus nunca rejeita a companhia de quem quer estar com ele, ele prontamente aceita esse convite de Abraão. Então ele fez o melhor que tinha para oferecer àquelas visitas tão bem-vindas. Deu água para que lavassem os pés, pois eles estavam em um deserto onde a poeira era muito e a água era pouquíssima, e por isso o ato de dar água para que alguém pudesse lavar os pés no momento em que chegasse em casa era de muito bom tom. Ainda fez mais, com o melhor que tinha, pediu que sua princesa, ou seja, que Sara, fizesse 3 medidas de bolo para eles. Ele correu até os seus bois e pegou um novilho para que um jovem o preparasse e trouxe esses preparos, mais manteiga e leite para que suas visitas pudessem comer. Você pode ver que eu já expliquei a questão da carne e derivados na dieta bíblica lá no vídeo que fala do mundo no pós-dilúvio. Então, se você ainda não viu, clica aqui no card depois do vídeo para você poder ver. Logo após terem recebido tais boas-vindas de Abraão, eles perguntaram onde estava Sara e ele respondeu que ela estava na tenda. E agora, após 1 ano, esse seria o tempo determinado, pois Jesus declarou que ele voltaria até Abraão após o tempo da vida, ou seja, 9 meses de gravidez, e Sara daria à luz a um filho. Lembra? Abraão estava sentado na porta da tenda quando eles chegaram, e foi lá que os 3 o esperaram. E era lá dentro que Sara estava, então ela ouviu toda a conversa, e não entendendo que nada é impossível para Deus, ela olhou para a biologia de 2 pessoas já velhas, como ela mesma dizia, e riu por dentro, duvidando e se perguntando se era verdade que, sendo já velha, geraria uma criança. Ela riu por dentro, mas o Deus que sonda os corações estava lá na frente da tenda dela e disse para Abraão: por que Sara riu? Dizendo: é verdade que sou velha e gerarei uma criança? E o Senhor continua: há alguma coisa difícil para o Senhor? No tempo determinado, de acordo com o tempo de vida, ou seja, 9 meses, eu retornarei a ti e Sara terá um filho. Sara ficou com medo. Não sei se por apenas ter estranhado o fato de Deus ler aquilo que estava em seu coração, o que na verdade não deveria ser uma surpresa, ou por medo de perder a esperança de ter um filho por ter duvidado da promessa. Qualquer um que seja o motivo do medo, ela negou dizendo que não riu, mas Jesus afirmou que ela havia rido sim e finalizou o diálogo, já tendo afirmado que no tempo de vida ela teria um filho. As 3 visitas então se levantaram e olharam em direção a Sodoma, e Abraão logo se dispôs a acompanhá-los até o caminho. Ele era tão íntimo de Deus que o Senhor não quis ocultar os seus planos daquele que era o seu servo, e ainda diz mais, que o conhecia e que através de seus ensinamentos suas futuras gerações certamente guardariam os caminhos do Senhor. Sim, é verdade que muitos se desviaram, mas até hoje temos filhos de Abraão que por causa de seus ensinamentos ficaram firmes na verdade. E se você duvida disso, olha lá em Gálatas 3:29 que você vai ver quem são os verdadeiros filhos de Abraão. Então, Deus revela seus planos a Abraão. Saindo dali, eles partiriam, pois os clamores que subiam de Sodoma chegaram até o céu.
E ele, Deus, veria se o povo estava fazendo segundo o que chegou aos seus ouvidos ou não. E se porventura não houvesse arrependimento, ele teria de destruir toda a cidade, pois do contrário o mal se espalharia pelo mundo novamente, assim como nos dias de Noé. A profusão que reinava por toda a parte deu origem ao luxo e ao orgulho. A ociosidade e a riqueza tornaram endurecido o coração que nunca foi oprimido pela necessidade ou sobrecarregado pela tristeza. O amor ao prazer era favorecido pela riqueza e lazer, e o povo entregou-se à satisfação sensual. Eis que, diz o profeta, essa foi a maldade de Sodoma, tua irmã, soberba, fartura de pão e abundância de ociosidade. Teve ela e suas filhas, mas nunca esforçou a mão do pobre e do necessitado, e se ensoberbeceram e fizeram abominação diante de mim, pelo que eu as tirei dali, vendo eu isso. Nada há mais desejável entre os homens do que riqueza e lazer. Contudo, essas coisas dão origem aos pecados que acarretaram a destruição às cidades lá da planície de Sodoma e de Gomorra. Sua vida inútil, ociosa, tornou-se presa das tentações de Satanás e desfiguraram a imagem de Deus, tornando-se satânicos em vez de divinos. A ociosidade é a maior maldição que poderia recair ao homem, pois que o vício e o crime seguem em seu cortejo. Enfraquece o espírito, perverte o entendimento e avilta a alma. Satanás fica de emboscada, pronto para destruir aqueles que estão desprevenidos, cujo tempo vago lhe dá oportunidade para insinuar-se sob alguns disfarces atraentes. Ele nunca é mais bem-sucedido do que quando vem aos homens em suas horas ociosas. Porém, a mente de Abraão se voltou para o seu sobrinho Ló e começa a interceder por Sodoma por causa dele. Abraão começa um diálogo de súplica e de intercessão pela cidade. Senhor, você destruiria 50 justos junto com os ímpios que estão dentro daquela cidade? E Deus disse que se houvesse 50 justos, ele pouparia Sodoma inteira por causa daqueles 50 justos. Mas Abraão ainda clama, provavelmente por saber que o número de justos não chegavam até 50 dentro de Sodoma, e reclamou, ao mesmo tempo em que se humilhou como pó e cinza. E se faltassem 5 para dar os 50 justos dentro da cidade? E Deus, misericordioso como é, diz: se eu achar ali 45 justos, eu não destruirei a cidade. Mas Abraão ainda estava agoniado e perguntava: e se só tiverem 40 justos? Mas Deus, com paciência, diz que pelos 40 ele não destruiria aquela cidade. Porém, ainda sem se dar por convencido, muito provável por saber que o número de justos dentro de Sodoma não chegaria a 30, ele pergunta: e se achar 30? Deus diz que não o faria por causa dos 30, ele salvaria a cidade por causa dos 30. Mas mais uma vez, Abraão suplicou e ousou falar: Senhor, mas se por acaso houver só 20? E Deus continua firme pelos 20 que ele não destruiria a cidade. Mas ainda inquieto, pensando nos poucos justos da cidade, ele pede para falar mais uma vez e pergunta: e se houvessem 10 na cidade? Então Deus ainda diz que não a destruiria por causa dos 10. O Senhor então vai para o seu caminho ao terminar de falar com Abraão, que voltou para a sua tenda. A misericórdia de Deus é fiel. Ele tem o desejo de salvar e muitas vezes na história, por causa de poucos, ele salvou a muitos. Não se esqueçam de ler esse capítulo na íntegra. Ele está na descrição do vídeo. Se você desejar ajudar esse ministério, você pode encontrar um Pix aí na descrição do vídeo. Fiquem com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo e até o próximo capítulo. Tchau!